Bem, meus amigos, o que dizer pra vocês? O que dizer pra vocês desse 2025 do futebol? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que Vasco da Gama e Palmeiras são duas equipes que foram incompetentes esse ano. Eu não estou falando que a instituição Vasco da Gama e Palmeiras são incompetentes, mas eu estou falando que seus jogadores, sua comissão técnica foram incompetentes. O ano termina de uma forma assim tenebrosa pra gente. O ano termina com Flamengo campeão de Libertadores, Flamengo campeão de Campeonato Brasileiro em cima da gente, embora foi uma competição de pontos corridos é em cima da gente. Corinthians campeão paulista em cima de nós e campeão brasileiro passando por nós. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Mas uma coisa a gente não pode negar, né? Uma coisa a gente não pode negar. É que em todas as partidas, por mais mal que o Corinthians jogasse, e na verdade o Corinthians jogou pior contra o Vasco do que contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras o Corinthians jogou melhor do que contra o Vasco. O Vasco conseguiu ainda neutralizar a equipe do Corinthians, mas ainda os caras eles tiveram a competência de entender o calor do jogo, de entender, de ter o senso de urgência do tamanho da partida que eles estavam disputando. E agora quem fica com esse barulho, quem aguenta esse barulho é a gente. É a gente aqui do estado de São Paulo. Agora a gente vai aguentar esse barulho. O Palmeiras teve todas as possibilidades de fazer frente a Flamengo, de fazer frente a Corinthians. E não conseguimos, fomos incapazes. Fomos incapazes. E o Vasco também, meus amigos, hoje foi incapaz, hein? Insistindo numa bola aérea, numa bola aérea, que você via que não dava certo. Dinamicamente, defensivamente, taticamente falando, o Corinthians conseguia fazer a cobertura aérea. Teve o gol do Nuno no primeiro tempo, na única falha de bola aérea praticamente que o Corinthians teve. Porque no segundo tempo eles ajustaram isso. E mesmo assim o jogo encaminhando pro final, os caras insistindo em bola aérea, bola aérea, bola aérea. O jogador do Vasco, ele driblava todo mundo. Aí ele ia lá e insistia numa bola aérea. Cara, coloca a bola no chão. Coloca da bola no chão. Qual que é a dificuldade de algumas equipes? O Palmeiras também cometeu esse erro em várias partidas esse ano, de ficar insistindo numa chuveirada dentro da área, sendo que você já tá com os jogadores posicionados dentro da área. O Vasco tava praticamente com o time inteiro dentro da área do Corinthians. Os jogadores do Corinthians ali, né, meio barata tonta pra tentar marcar. E aí eles, de repente, do nada, lançavam uma bola aérea. Às vezes tocava pra trás e fazia um lançamento aéreo. Achando que o jogo só se resume nisso. Essa falta de repertório tira qualquer um do sério, irmão. Porra, velho! Quando a gente fala que a gente tava torcendo pra vocês, Vasco, não era pra vocês fazer os mesmos erros que nós fizemos, não. Porque na bola no chão ali, na articulação, no toque de bola, o Vasco estava melhor. Só que contou com a... Não contavam, na verdade, né, com o senso de urgência e o jogo por uma bola do Corinthians. Porque o Corinthians, mano, é especialista em fazer isso. Se fosse o Palmeiras segurar o jogo desse jeito, meu amigo, a gente tinha levado uns 3, 4 gols fácil. O Palmeiras nunca deu sorte com isso. Nunca deu sorte pra se segurar. Nunca. Nunca. Às vezes o Palmeiras fazia 3-0 no jogo de ida, 4-0, chegava no jogo do final, passava porque a distância era elástica. Mas mesmo assim, o time adversário fazia às vezes 2, terminava 3-2, fazia às vezes
3, terminava 4-3. Então, pra depender de um time retrancado e de time recuado, o Palmeiras tem que ter um placar muito elástico, irmão, muito elástico. Só que os caras do Corinthians, eles têm essa sorte, bicho. O Corinthians sempre foi um time pra jogar estilão Dorival Júnior mesmo. Vai lá, faz um gol, recua todo mundo e, meu amigo, vamos ver o que vai dar. Coloca até o ônibus, se for preciso, dentro do gol. Só que contou também com as finalizações horríveis, horrorosas dos jogadores do Vasco, né? Olha, meus amigos, definitivamente, basicamente para tudo que eu acabei torcendo esse ano, tomando uma posição esse ano, eu me ferrei. Até na Fórmula 1 eu tava querendo que o Verstappen ganhasse. É isso, meus amigos. E o Verstappen tava torcendo pro Vasco também, né? O Verstappen tava assistindo o jogo. Eu vi uma live do Verstappen assistindo o jogo. Acho que tava torcendo pro Vasco também. Agora a gente vai ter esse barulho aqui. Agora a gente vai ter esse barulho aqui, irmão. E ainda nós demos o gostinho do Corinthians se classificar com vitória em cima da gente. Futebol, às vezes, ele é injusto, cara. Futebol, às vezes, é injusto. Você pode fazer as coisas certinhas, você pode andar correto, fair play financeiro, tal, casa em ordem. Os caras saem com uma puta de uma premiação que é a Copa do Brasil e, além disso, saem também com uma vaga na Libertadores direto em 2026. Então que isso sirva de lição aí pros gestores do Palmeiras entenderem que em 2026 na Libertadores esses caras vão estar lá. E talvez a gente pode topar com esses caras. Então se atentem. Se atentem a isso. Vocês que não fiquem espertos, não. Pra ver se ano que vem não dá ruim de novo. Tamo junto.